Quero desejar uma boa noite a todos, saudar aqueles que aqui estão e aqueles que também nos assistem pela internet. Queridos amigos, nem sempre a Bíblia apresenta histórias com um final feliz ou, sobretudo, apresenta exemplos positivos daquilo que tem que ver com a implantação ou a prática da vontade de Deus na vida do ser humano. Por vezes, a Bíblia conta histórias negativas, com exemplos negativos, para ensinar aquilo que é positivo, porque, por contraste, muitas vezes nós também podemos aprender. Não me esquece a situação em que algumas vezes nós, ao estarmos em público com os nossos filhos e vermos crianças que faziam coisas que nem sempre eram ajustadas e adequadas, e nós por vezes comentávamos de forma discreta com os nossos filhos: estás a ver? Aquilo que aquela criança está a fazer não deve ser feito. E eles, pelo contraste, efetivamente acabavam por aprender algumas lições importantes. Deus, muitas vezes, continua justamente a ensinar-nos da mesma forma, a ensinar-nos por contraste. Há alguns anos atrás, um senhor que já é falecido, contudo, mas que era tido como uma pessoa de grande influência na nossa sociedade, sobretudo no mundo cultural, no meio cultural português, ele disse a respeito da Bíblia que as Sagradas Escrituras eram um manual de maus costumes. É verdade que a Bíblia efetivamente conta histórias, por vezes difíceis de serem ouvidas até, mas a realidade é que mesmo na crueza dos fatos narrados, ainda assim Deus nos quer ensinar alguma coisa de importante. E a história que vamos estudar hoje, a história do povo de Israel, na sua caminhada, no seu jornadear pelo deserto, é exatamente um exemplo daquilo que nós podemos aprender com um exemplo negativo do que não fazer em relação àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 16. Números, capítulo 16, e vamos então ler alguns versículos. Nós vamos ler alguns versos que são chave nesta narrativa e o resto vou então complementando com alguns comentários e alguns detalhes para nós podermos entender melhor a história e, sobretudo, as lições que ela nos ensina. O capítulo 16, para aqueles que estão familiarizados com a história bíblica, conta a respeito da rebelião liderada por um senhor chamado Coré, ao qual outros dois se juntaram, que eram nomeadamente dois membros da tribo de Ruben, um que se chamava Datã e outro Abirã. Então, no capítulo 16, começando agora no verso 1, livro de Números, capítulo 16, verso 1, diz assim: Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e Om, filhos de Pelete, filhos de Ruben. Ora, se nós dermos uma olhada no capítulo 6 do livro de Êxodo, vamos perceber quem eram estas pessoas. Coré, portanto, era filho de um senhor chamado Gizar, ou também apresentado em algumas traduções no livro de Êxodo como Izar, e este senhor, ele era diretamente descendente de Levi, ou seja, ele era filho, portanto, de Coate, que era filho, portanto, de Levi. E desta forma, então, diz-nos a Bíblia que Coate, se nós prestarmos atenção, Coate era irmão do pai, portanto, também daquele que haveria de ser do pai de Abraão, ou de Moisés, perdão. E desta forma, então, o que é que nós vamos perceber é que Coré e Moisés eram, na verdade, primos direitos. Eram pessoas com um grau de parentesco tão próximo que, em algumas culturas, como sabem, pessoas que são filhos de irmãos, muitas vezes até são tratados como irmãos, ou tratam-se como irmãos, porque muitas vezes, pelas famílias viverem próximas, acabam por ter uma relação muito próxima. Mas o caso aqui, efetivamente, era que Coré, Moisés e Arão eram, respectivamente, primos
primos direitos. Moisés e Arão eram irmãos e Coré era, portanto, seu primo direito. Mas a Bíblia diz-nos ainda que Coré acabou por fazer com que outras duas pessoas, Datã e Abirã, que eram, portanto, filhos da descendência de Rúben, uma tribo que, inclusive, no acampamento, na forma como o acampamento ficava organizado, eram pessoas ou famílias que se acampavam muito próximo justamente das tendas onde ficavam os coatitas, dos quais fazia parte a família também de Coré. E isto leva-nos a perceber uma coisa muito interessante, é que estas três famílias, ou estes três homens, Coré, Datã e Abirã, acabam por, como nós vamos ver a seguir, começam a desenvolver um conjunto de ideias que vão levar ao surgimento de uma rebelião contra a autoridade de Moisés e de Arão. Mas vamos continuar então vendo o texto. No verso 2, então, continua dizendo: E levantaram-se perante Moisés com 250 dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento dos varões de nome. Isto quer dizer, portanto, que estes 250 eram pessoas que tinham uma certa notoriedade dentro da própria sociedade israelita, dentro do acampamento. E reparem que eles fizeram justamente cercar-se de pessoas que tinham influência. Provavelmente eram pessoas que, inclusive, alguns deles faziam parte do lote de líderes que, à semelhança do conselho que Jetro deu a Moisés, tinham sido nomeados para serem oficiais, para serem juízes, para serem administradores, juntamente com Moisés, dos assuntos da nação, do povo de Israel, que se deslocava pelo deserto. E agora são justamente estas pessoas que tinham influência, que tinham nome diante da sociedade, que vão, de alguma forma, insurgir-se contra Moisés. E o verso 3 continua dizendo: E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Demais é já para toda a congregação que é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, reparem que a questão aqui era, eles achavam e entendiam que a autoridade de Moisés, enquanto líder civil, e a autoridade de Arão, enquanto líder religioso, não era legítima. E que, já que toda a nação era santa, ou seja, já que toda a nação havia feito um pacto com Deus, não era necessário que a liderança da família de Moisés e de Arão se exercesse sobre todo o povo. Mas há aqui uma questão que nós não podemos esquecer. É que não foi propriamente Moisés nem Arão que se autodenominaram ou se autoproclamaram líderes. Foi o próprio Deus que os chamou. Na realidade, nós podíamos até pensar que a vida de Moisés, enquanto pastor, naquela mesma região onde ele tinha estado durante cerca de 40 anos a pastorear as ovelhas do seu sogro, tinha sido muito mais calma e provavelmente muito mais feliz do que agora com as incumbências que tinha de liderar aquelas largas dezenas de milhares de pessoas que peregrinavam pelo deserto. Mas, reparem o que é que o texto vai continuar a dizer-nos. Então, verso 4, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. É interessante que Moisés poderia ter se insurgido violenta e agressivamente contra todos aqueles que questionavam a sua autoridade. Mas em vez de fazer isto, este homem paciente, este homem que tinha aprendido a pedir a orientação e a sabedoria de Deus em todos os momentos da sua vida, ele se ajoelha. Diante de todos aqueles que o questionavam, diante de todas aquelas pessoas que lhe apontavam o dedo, Moisés se ajoelha, não diante dos seus acusadores, mas diante de Deus, buscando e pedindo sabedoria. E, queridos amigos, talvez aqui esteja uma das primeiras lições que nós temos a aprender com esta história. Diante dos problemas, diante das dificuldades, talvez a primeira coisa a fazermos não é dar uma resposta que nós julgamos ser à altura da ofensa que nos estão a fazer, mas sim pedirmos a orientação de Deus, pedirmos que o Senhor dirija os nossos pensamentos e nos dê exatamente a orientação da sua vontade. E no verso 5 nós vamos ver: E falou então a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã, disse Moisés, inspirado pelo Senhor, amanhã o Senhor fará saber quem é seu
E quem o santo que ele fará chegar a si? Já que Coré tinha dito que toda a congregação, que todo o povo era santo, então Moisés disse, então o Senhor amanhã vai mostrar quem é seu e quem é santo para que o possa servir, para que possa se chegar a si para o servir. Aquele a quem ele escolher fará então chegar a si. E então, disse Moisés, amanhã tomai os vossos incensários e Coré e toda a sua congregação, e pondo, pois, neles pela manhã fogo sobre eles, deitaram incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo, e basta-vos, filhos de Levi. E agora então aqui, prezados irmãos, nós percebemos que Deus, ele, inspirando Moisés, vai deixar bem claro que aquela insurreição não iria passar aliás, aquilo não haveria de se tornar uma grande discussão pública, um debate em plenário em que as pessoas iam começar ali a esgrimir argumentos e opiniões. Não, Deus iria efetivamente manifestar qual era a sua vontade em relação a esta questão. E a Bíblia diz-nos então que no dia seguinte lá estava Coré, juntamente com mais 250 homens, todos eles candidatos a poderem ocupar a função sacerdotal. E vale a pena nós entendermos aqui uma outra coisa. Coré, ele já fazia parte da tribo de Levi. Ele era descendente de um senhor chamado Gizar e filho também de Coate, que havia sido, portanto, filho do próprio Levi. Ele era um levita e a sua função era uma função altamente respeitada dentro da tribo levítica. Ele era o responsável, ele juntamente com a sua família, era o responsável pela música que era produzida e dirigida nos momentos cerimoniais do povo de Israel. Isto era, diríamos assim, alguma coisa tremendamente importante. A música pode conduzir a pessoa, de fato, a uma espiritualidade e a um nível superior na sua comunhão com Deus. E esta era a responsabilidade de Coré. Mas a Bíblia diz-nos que Coré, no seu coração, embora tivesse sido altamente prestigiado e altamente honrado com estas funções, ainda assim ele almejava algo mais. É interessante que com outro dirigente musical no céu também alguma coisa semelhante havia acontecido. Não estou a dizer com isto que todas as pessoas que estão relacionadas com a música tenham qualquer tipo de semelhança com as atitudes de Lúcifer no céu. Mas é interessante percebermos que alguém que tão honrado tinha sido como Coré, permitisse que no seu coração a mesma semente do ciúme e da inveja se instalasse no seu coração, a ponto de ele desejar alcançar um outro nível de liderança espiritual no povo de Israel, que era o sacerdócio. Mas este estava apenas circunscrito à família de Arão. Bom, o texto continua avançando e chegamos agora ao verso 12. E diz assim, Moisés então enviou a chamar a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, para que eles pudessem falar com ele. E diz então o texto que eles responderam ao serem convidados, ao serem convocados por Moisés, eles disseram, nós não subiremos. E a resposta que eles deram está no verso 13, diz, porventura pouco é que fizeste, e a atitude de arrogância agora os leva a dirigirem-se em público contra Moisés, dizendo, porventura pouco nos é que fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Reparem que esta pergunta que eles levantam é, no fundo, também uma severa e séria acusação. É tão séria que eles colocam numa só frase um conjunto de mentiras. Primeira, eles dizem, nós estávamos numa terra que manava leite e mel e tu nos fizeste sair dela. Segundo, neste deserto tu vais querer que nós morramos para tu te assenhorares de todos os nossos bens. Vale a pena nós pensarmos numa coisa importante e interessante, queridos irmãos e amigos. Quando alguém tem a sua mente dirigida por Satanás,
Por melhores que sejam as intenções daqueles que estão ao serviço de Deus, daqueles que se deixam liderar e conduzir pela palavra do Senhor, qualquer atitude será mal interpretada por essas pessoas. Quando alguém tem a sua mente dominada pelas dúvidas e pela inveja que Satanás coloca no seu coração, o resultado será este: uma maligna percepção de todas as atitudes e de todas as intenções. Sabem porquê? Porque a pessoa que assim age, ela está, de alguma forma, a permitir que Satanás coloque no seu coração exatamente aquelas que são as motivações satânicas do opositor de Deus. E pior ainda, é que a pessoa, ela, a partir deste momento em que ela agasalha no seu coração o ódio, o ressentimento, a dúvida, a suspeita, ela acaba também por permitir que Satanás agora lhe permita ou consiga ver apenas nos outros os seus próprios defeitos. Sabem, há uma afirmação muito interessante feita por Ellen White no capítulo 32 do livro Grande Conflito. Quando a Sra. White, falando a respeito de algumas estratégias que o inimigo usará no final da história da Terra, ela diz a certa altura o seguinte, que o inimigo de Deus fará com que determinadas pessoas se tornem membros de igreja depois de viverem uma experiência de falsa conversão, para que estas pessoas então semeiem discórdia, semeiem desconfiança e suspeitas em relação a tudo aquilo que é feito dentro da causa de Deus. E ela termina por dizer, nesta frase, dizendo o seguinte, que estas pessoas são o braço direito de Satanás dentro do povo de Deus. Coré, Datã e Abirã estavam a ser justamente este braço direito de Satanás dentro do povo, dentro da causa de Deus, criando divisão, criando discórdia. E reparem numa coisa muito interessante que este texto nos leva a perceber, que é também o seguinte: eles julgavam-se santos, eles consideravam que o povo era santo. E sabem, meus prezados e queridos amigos, há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, é que é verdade que o povo de Deus é separado para a salvação. E por ser separado para a salvação, efetivamente, ele pode ser considerado como santo. Mas a santidade não é uma condição permanente, adquirida hoje e que tem validade perpétua. A santidade é um estado de crescimento e um processo dinâmico, em que eu serei santo na medida em que Deus seja o Senhor da minha vida. Eu serei santo na medida em que esteja disposto a ser purificado pelo perdão de Deus. Eu serei santo na medida em que esteja disponível para ser purificado e lavado pelo sangue de Cristo. Mas a condição de santidade é uma condição de permanente dependência de Deus. E não é um estado, diríamos assim, fixo, inalterado. Assim como na vida nada é permanente, nada é adquirido, tudo precisa efetivamente ser continuado e ser desenvolvido num processo de comunicação, num processo de comunhão com Deus. Agora, é verdade que Coré fazia parte do grupo daqueles que tinham subido ao Monte Sinai para receber com Moisés informações e orientações relacionadas com a consagração do povo para a aliança. É verdade que Coré fazia parte daqueles que eram líderes respeitados em Israel. Mas uma coisa é verdade, queridos amigos e prezados irmãos. Nós não podemos viver à luz dos sucessos do passado. E lembramos-nos aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando aos Filipenses ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, que é o supremo alvo da vocação de Cristo Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, provavelmente, quando fez esta afirmação, não estava a dizer apenas que ele se esquecia das coisas más que tinham ficado para trás, ou que se esquecia dos fracassos. Na vida do apóstolo Paulo existiam muitas experiências de sucesso, muitas experiências de verdadeiro sucesso para o reino de Deus. Mas ele também tinha a consciência de que se ele ficasse preso a estas glórias do passado, deixaria de progredir, deixaria de crescer em santidade.
E o seu objetivo era efetivamente alcançar a vida eterna. Como é o objetivo de cada um de nós que aqui está, de cada um de nós que está neste momento a assistir este momento de partilha da palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo, e nós avançamos então, a certa altura então, os 250 candidatos ao sacerdócio apresentam-se com os seus incensários. Cada um deles trazia o seu incensário, e eu fico a imaginar que cada um deles deve ter guardado dinheiro, deve ter guardado bronze suficiente para poder construir o seu próprio incensário, porque era o seu sonho poderem eles mesmos também serem sacerdotes. E Moisés então convida aquelas pessoas a que venham até ao interior, ao pátio do santuário, para ali então poderem manifestar-se diante de Deus e o Senhor dar efetivamente indicação de quem deveria ou não ser realmente sacerdote em substituição à família de Arão, se era efetivamente esta a vontade de Deus. E diz então a Bíblia que estavam aqueles 250 homens, tinham tirado fogo do altar para então ser posto nos seus incensários, derramaram incenso sobre as brasas e agora então estavam eles ali a oferecer incenso diante do Senhor. E o verso 21 e 22 diz: Deus dirige-se a Moisés e Arão e diz-lhes o seguinte: apartai-vos no meio desta congregação e eu os consumirei como num momento. Ou seja, Deus, ele diz aos seus servos Moisés e Arão: saiam daqui, vocês saiam, porque dentro de instantes eu vou castigar estas pessoas e não quero que vocês estejam no meio deles para sofrerem a mesma consequência. Mas o verso 22 diz: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus dos espíritos, ou seja, ó Deus que dás a vida a toda a carne, perecerá um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda a congregação? A Bíblia diz-nos que estes dois homens, Moisés e Arão, eles, mesmo correndo perigo de vida, eles se ajoelham diante do Senhor, eles permanecem ali junto com aquelas pessoas, eles de alguma forma estão dispostos a ser um escudo humano para, de alguma maneira, proteger aqueles homens que se insurgiam contra o seu próprio ministério, contra o trabalho deles. Mas a questão aqui é importante nós entendermos, é que eles também tinham a consciência de que não estavam, na realidade, a defender uma posição. Eles não estavam a defender, diríamos assim, um estatuto próprio. Eles estavam simplesmente ali para cumprirem a conexão que Deus queria ter com o povo e que o povo precisava ter diante de Deus. Esta é a função de um sacerdote. Esta é a função de um intercessor. Ligar Deus ao povo e o povo a Deus. Mas, naquele instante, Moisés vai então fazer alguma coisa. Ele vai dirigir a atenção do povo que, entretanto, se tinha aglomerado ao redor do santuário para ver, enfim, aquele grande espetáculo de 250 homens que se candidatavam a serem sacerdotes. E Moisés então vai dirigir a atenção do povo agora para o lado sul do acampamento, para a área onde estavam acampados Coré e as famílias de Datã e Abirã. Coré estava no extremo sul, já no limite do acampamento dos levitas, próximo do acampamento dos membros da tribo de Ruben. E a Bíblia diz-nos que Moisés disse: todos aqueles que aqui estão, por favor, retirem as suas tendas, afastem-se das tendas de Coré, de Datã e Abirã. O povo assim, ao perceber a solenidade das palavras de Moisés, ao perceber que alguma coisa estaria para acontecer de forma muito, muito solene, a Bíblia diz que eles levantaram as suas tendas ao redor das tendas da habitação de Coré, Datã e Abirã. E no verso 28 diz, Moisés começa fazendo um pequeno discurso. E as suas palavras vão neste sentido: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos do meu coração, que do meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou a vós. O Senhor não fez nada por meu intermédio,
Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, criar alguma coisa inusitada, dizem outras Bíblias, e a terra se abrir e a sua boca o estragar, com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, ou ao Sheol, como algumas Bíblias também dizem, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra inesperadamente se abriu. E todo o que estava debaixo deles se fendeu. E a terra se abriu e a sua boca o estragou, como as suas casas e como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: porque porventura também não nos trague a terra a nós. Imaginem aqui, queridos irmãos, prezados amigos, esta cena. Ali estavam aquelas pessoas, e Moisés então diz: se efetivamente eu venho da parte de Deus, alguma coisa o Senhor vai fazer. E a terra se abre e ali eles são consumidos. Aquelas famílias, as casas, as tendas, todos os seus pertences são engolidos por uma tremenda rachadura que se abre no chão e que devora tudo. E imediatamente a seguir a terra se volta novamente a fechar, instantaneamente, sepultando definitivamente os gritos e todas as súplicas que pudessem existir ali naquele instante. Ainda apavorados com tudo aquilo, Deus ainda tinha uma outra manifestação também para dar do seu poder. No verso 35 lemos: então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Em 2 momentos muito breves, Deus manifesta efetivamente o seu poder. A gente diz: mas por favor, isto não parece ser, diríamos assim, demasiado cruel? Não parece ser demasiado severo da parte de Deus? Sabem, meus irmãos, há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. É verdade que Deus é misericordioso, mas Deus, por bondade para com aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor, não poderá contemplar nem aceitar indefinidamente que o mal prossiga e que a maldade faça o seu caminho. Mas o texto continua ainda dizendo que no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel continuava murmurando contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Interessante, não tinha sido Moisés que matara nem as famílias de Coré, Datã e Abirã, e nem os 250 candidatos ao sacerdócio. Contudo, o povo olhava para os seus líderes, que estavam no fundo a atuar em nome de Deus, e eles, de alguma forma, o povo acusava Moisés e Arão de terem feito tudo aquilo. E no verso 42 diz: e aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem da presença de Deus cobriu e a glória do Senhor apareceu. Verso 43. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram novamente Moisés e Arão em seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande é a indignação que sai de diante do Senhor, e já começará a praga. E a Bíblia então continua dizendo que, no meio daquela situação, Moisés está consciente de que a situação é por demais grave. E ele pede a Arão que vá com o seu incensário
para fora do templo, para fora do tabernáculo, a fim de interceder pelo povo. E no verso 47, a cena que é descrita é interessante e, ao mesmo tempo, é quase que assustadora. E diz: e tomou Arão, como Moisés lhe tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E o verso 48 diz: e estava em pé Arão, intercedendo pelo povo, entre mortos e vivos. E então cessou a praga. Reparem, queridos irmãos e prezados amigos, que estes homens que estavam a ser questionados na sua autoridade, eles acabaram por, mesmo naquele momento, terem a presença de Espírito, a sensibilidade de não esquecerem de qual era verdadeiramente a sua responsabilidade. Queridos irmãos e prezados amigos, talvez alguns de nós que aqui estamos, tenhamos lutas na nossa vida a ponto de sentirmos que estamos a ser injustamente acusados por familiares, por amigos ou por pessoas que se dizem nossas amigas. Mas ainda assim, a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus é continuarmos a ser intercessores por aqueles que muitas vezes não nos querem bem, por aqueles que muitas vezes não nos compreendem, por muitas vezes por aqueles que não estão na disposição de aceitar a vontade de Deus para a sua vida, porque no seu orgulho, na sua arrogância, na sua vaidade, preferem seguir as suas próprias orientações e as suas próprias inclinações. Mas Deus nos convida efetivamente a sermos estes intercessores. Sabem que na Bíblia o incenso é o símbolo da intercessão. E a intercessão muitas vezes é feita justamente pela oração. Quando você e eu oramos por um familiar, por um amigo, por um irmão de igreja, por um inimigo nosso, nós estamos efetivamente a espargir ou a partilhar este incenso da intercessão diante de Deus, mas diante desta pessoa também. E diz então o verso 49, e os que morreram naquela praga foram 14.700 os que morreram por causa de Coré. E meus prezados irmãos e amigos, aqui nós poderíamos entender 3 importantes lições. Esta história certamente nos pode ensinar muitas outras ideias e muitas outras lições. Mas há 3 importantes lições que nós podemos retirar desta dura história. Desta história que nos faz, diríamos assim, fazer tinir as orelhas. A primeira delas é que, por causa da inveja e do ciúme de um único homem, se instalou um ambiente de rebelião contra a vontade de Deus que teve consequências terríveis. A segunda ideia é que toda a atitude de rebelião e de inveja, ela tem sempre efeitos que causam destruição. Quando eu, por exemplo, falo mal de uma outra pessoa, quando eu ponho em causa a honra ou o bom nome de alguém, quando eu ajuizo as motivações ou as atitudes de outra pessoa, eu estou, na verdade, a semear sementes de discórdia. E isto está a fazer com que no coração de outras pessoas algo de mau, algo de negativo possa se instalar. Coré, ele acabou por ser esta árvore que espalhou imensas sementes de desconfiança, de suspeita. E qual foi o resultado? Não só a sua própria perdição, mas a perdição também de muitas outras pessoas que no meio daquela situação acabaram por perder a sua própria vida. A terceira e última ideia, e vale a pena terminarmos com um aspecto positivo, no meio desta história que é por vezes tão negativa. A ideia positiva é que quando nós estamos disponíveis para obedecer, o resultado é efetivamente prosperidade e segurança. E gostaria que nós pudéssemos ler um texto onde esta ideia está exatamente presente. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Vamos encontrar ali o rei Josafá, vários séculos mais tarde, a fazer uma afirmação de poderosa fé no Senhor,
quando ele diz, no finalzinho do versículo, ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Queridos amigos e prezados irmãos, uma das mais importantes realidades que o Senhor tem para nós é a ideia de que estaremos seguros e prosperaremos se estivermos disponíveis a seguir a sua vontade, seguir a sua orientação. No meio dos tempos que estamos a viver, em que tantas circunstâncias duvidosas se colocam diante de nós, temos dúvidas em relação ao futuro, se a sociedade vai conseguir enfrentar as dificuldades financeiras que estamos a viver por conta da pandemia. Temos dúvidas em relação à própria estabilidade da sociedade, quando vemos que aqui e acolá surgem movimentos de contestação social, de contestação da própria autoridade, dos poderes instituídos. Vemos países onde existem manifestações a toda a hora em que as pessoas se revoltam contra o uso da máscara, contra as medidas que são tomadas para conter, diríamos assim, o avanço da pandemia. Vemos a própria economia a ser devastada, onde milhares e milhares de empregos são simplesmente amputados cada dia com as empresas que vêm à falência. Vemos, em certo sentido, a injustiça social a tornar-se cada vez mais marcada dentro das nossas comunidades. E com tudo isso nós nos perguntamos: o que é que vai ser? O que é que vai ser do ser humano? O que é que vai ser da sociedade? O que é que vai ser da civilização? Mas a Bíblia também nos diz que quando nós virmos todos estes acontecimentos, é a ocasião de levantarmos a nossa cabeça e olharmos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Queridos amigos, aquilo que o Senhor efetivamente nos convida é a termos, no meio de todas estas circunstâncias difíceis que o mundo e a sociedade estão a viver, a termos uma atitude de humildade diante de Deus. Em vez de querermos culpabilizar estes ou aqueles, meus prezados, não é este o momento para nós fazermos este tipo de juízo, de estarmos aqui a tentar encontrar quem é culpado disto, quem é culpado daquilo. Nós temos é que simplesmente, de alguma forma, procurar colocar a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus, com humildade e com disponibilidade, deixar que Deus implante em nós a sua vontade e possamos então preparar-nos para, dentro de pouco tempo, entrarmos na Canaã celestial que o Senhor Jesus nos foi preparar, que o Senhor Jesus nos virá buscar para desfrutar em breve. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê a força, a esperança e, sobretudo, a coragem espiritual de continuarmos a confiar na sua vontade, continuarmos a observar as orientações que a Palavra de Deus nos apresenta há tantos anos, para que possamos assim viver de forma próspera e segura. Próspera no caminho para o céu e segura nos princípios que ela nos ensina. Que o Senhor abençoe a todos. É a oração que faço em favor de cada um daqueles que aqui estamos, daqueles que nos assistem.